Comentar o que a dona Venúzia falou, e é louvável esse pedido dela, até porque, tanto o Júnior, nós temos falado em discutir, fazer um encontro para discutir Previdência, às vezes um encontro único para passar não é um dia não, dona Venúzia, é 2, e ainda não vai dar para esgotar o tema. E a questão do regime de unidade gestora e a exceção feita é exatamente quando nos remete lá para o 142, é a exceção feita, terceiro 10, que fala que a lei estabelecerá a norma de entrada, de reserva, tempo de permanência do militar. Não é com essas palavras, eu não estou lendo o artigo, mas é isso que quer dizer em síntese. O que é isso? Isso nos coloca, Sabine, e aí eu já entro na sua questão, não atropelando as outras, nessa condição de simetria com o Exército Brasileiro. Com o Exército Brasileiro. A questão da ADIM, ela não foi proposta até hoje, eu creio que por falta até de ação nossa mesmo, de nós representantes. Agora, quando também você vai lá no 42 e que ele diz que a lei estadual é quem vai reger, a lei estadual, desde que ela não fira os princípios da Constituição, e aí a Constituição acaba que ela trata em seções diferentes, porém tem lá também que é contributiva a questão previdenciária. Então há que se tentar, mas pode que uma ação dessa vire um tiro no pé, como a ação que está aí, que o Coronel Miller até citou hoje cedo, né? Pode ser que vire um tiro no pé. Então há um certo medo de entrar com essa ação e o resultado ser maléfico, ser pior do que o que aí está. Então cabe a nós, na minha opinião, discutirmos, nos organizarmos e não vai ter jeito de fazer uma previdência padrão, mas pelo menos uma espinha dorsal que atenda às necessidades, porque aí as necessidades de pensões, né, dos benefícios, de todos os benefícios previdenciários são iguais para todos nós, né? Então que nós, pelo menos enquanto entidade nacional, consigamos agregar essas situações que nos afligem para sairmos com pelo menos uma espinha dorsal para a regra geral, para propor nos nossos estados e lá adequar uma ou outra situação especificamente. Creio que louvável essa conquista do Tenente Júnior lá no Amapá, mas creio que isso não vai se firmar no tempo e no espaço por muito tempo, não é, Coronel Miller? Eu não tenho dúvida disso, Júnior. Mas aproveitem enquanto podem, até porque os 6 meses, nós estamos em casa aqui, só 6 meses de contribuição não é que vai aplacar essa questão aí, até porque a regra traz como, no mínimo, o quê? 5 anos, no mínimo 5, né? Então, não é por aí que nós vamos conseguir fechar essa porta. Claro que é uma tentativa louvável, enquanto perdurar, aproveita. Oi? Sim, claro. Eu sou sargento hoje de qualquer instituição. Cabo, fui promovido hoje, completei meus 30 anos, hoje fui promovido ontem. Ok. O que impede de pedir reserva? Não, nada impede hoje. O que impede de ir para a reserva como sargento? Não tem nada que impede. Sim, mas é o que eu estou dizendo, é porque houve essa questão dos 6 meses. Eu estou mostrando que a argumentação jurídica usada para criticar esse posto imediato, o que eu estou dizendo é que não é com 6 meses de contribuição, como o Júnior se colocou, que vai aplacar isso. É essa a minha colocação. Não vai modificar um dia ou 6 meses. Claro que melhora um pouquinho, mas não é isso. Prefeito, eu quero dizer que não tem sustentação por isso, porque nada nos proíbe. Sim. Depois de sermos promovidos, se tivermos 30 anos, pedir a reserva. Sim. Né? E nem contribuímos. Sim, E vamos claro. levar a promoção. Né? Então, eles utilizam esse benefício, esse artifício aí, de dizer que não pode ir para um posto imediatamente.
Não, também não. De qualquer modo, os dois argumentos não se firmam. Então, nós temos é que nos organizarmos com relação a isso. Respondendo à pergunta do Lorenzetti, né? Essa saída do Júnior aí foi estratégica, perfeita, muito boa, mas vai durar pouco tempo, não é porque eu estou jogando praga, não, é porque eu estou vendo a movimentação nacional em respeito disso, e com isso eu tenho certeza que o Coronel Miller está ali balançando a cabeça, concordando, porque ele tem visto também o que tem acontecido. A questão do Lorenzetti. Lorenzetti, qualquer época que você, com o seu tempo averbado, completar os 30 anos, e aí, naturalmente, você vai averbar se você esteve lá no regime geral, ou se foi naquela situação que a Constituição trouxe, e que você não vai averbar uma CTC, e sim uma declaração, né, de tempo de serviço, não é? De contribuição. Você averbou esse tempo, você completou os 30 anos, mesmo com o tempo averbado, e quer ficar os 30 anos de efetivo serviço, para você não perder, você tem que pedir o abono de permanência. Porque senão, você vai perder, você vai contribuir, e aí tem legislações diversas. A nossa legislação, por exemplo, que foi alterada com a Lei 88, que alterou o artigo da 77, lá dizia o seguinte, anteriormente, você poderia requerer o abono de permanência a qualquer tempo. E aquilo que não passasse de 5 anos, você receberia retroativo. Era como se você tivesse feito uma poupança. Veio a lei desse amigo nosso lá, eu estava inclusive no show quando essa lei foi aprovada, e ela disse o seguinte, é a partir da data do requerimento. E aí aqueles policiais nossos que tinham 31, 32 anos, que não havia requerido o abono de permanência, perdeu o que estava para trás, que antigamente recebia. Então ficar bem atento ao texto da legislação que lá no seu estado está vigorando. Se ela diz que a qualquer tempo você pode pedir, você pode optar até por fazer uma poupança. Mas se ela diz que a partir da data do requerimento, então requeira de imediato, porque você vai estar perdendo o dinheiro, que é 11% ou 13 ponto alguma coisa de contribuição. Né? Questão da ação direta eu respondi, acho que respondi todas, né? Próximo, Elivaldo. Bem, Atenção, pessoal. a primeira pergunta feita e envolve, gira em torno da PEC 51. Primeiro, a contribuição do que excede ao teto do INSS nas questões da reserva remunerada, no nosso vencimento. É o mesmo critério usado, veja bem, olha a discrepância, usa-se um critério para tirar uma fatia do nosso salário, do que excede ao teto, e por outro lado, usa-se um outro critério para tirar uma fatia das pensionistas, dos pensionistas, também do que excede ao teto. Então, esse absurdo, e lá no estado de Goiás, teve um período, alguns pensionistas lá de trás não contribuem, alguns da reserva não contribuem. Criaram-se, isso veio com essas malditas emendas que vêm de lá, de Brasília, por isso eu falo que nós estamos sujeitos a essas mudanças, que criou a contribuição de quem está na reserva, e a partir daí teve que contribuir. Então nós temos dois grupos diferentes de pensionistas e dois grupos diferentes de reserva remunerada. Primeiro grupo de pensionistas, aquelas pensionistas que têm o seu salário integralizado. Eu estou respondendo isso por Goiás, não por outros estados, porque eu não sei a realidade de todos os estados, mas a maioria é assim. Então alguns, e as outras pensionistas que não têm a integralidade, né, e tem esse corte do que excede ao teto. Agora, as pensões, todas elas, e aí entrando também na sua pergunta, ela é corrigida pelo INSS. É aquele valor que o governo em todo janeiro dá lá, que é o INPC, que é desse tamanhozinho, porque ele é maquiado. Nesse país não tem infração, esse país nosso nós não temos infração, portanto, o quilo de arroz que você comprava, o pacote de arroz que você comprava por R$10, que hoje é 20, ele não sofreu aumento. A batata que era 30 o saco, hoje é 90, também não sofreu aumento. O tomate que era 25 a caixa, passou para 75, também não teve aumento. Então não tem inflação,
O índice do INPC é capaz de sustentar a sua pensão e você dá conta de tratar da sua família com ela sem problema algum. Então, infelizmente, é essa a regra usada, né, as nossas pensões. Por outro lado, eu falo, e eu falava agora há pouco, né, falo isso com o Sabino, e até entendo, de certa forma, a defesa do Sabino, percebi que até o próprio Major Rocha tem uma tendência à desmilitarização. Deixa eu contar para os senhores uma coisa. Desmilitarizou, a regra de aposentação nossa é essa aqui, ó. É essa aqui. Não é outra. Nós não vamos escapar disso aqui, ó. É 35 anos de contribuição, com 65 de idade, e se mulher, 30, com 60, e é assim que vai, tá? E a regra posta no artigo 41 da Constituição Federal. Pois sim, Major. A própria legislação traz uma série de exceções a essa regra geral. O pessoal trabalha com tecnologia, professores. Eu acredito que dentro de uma Constituição, e aí eu não estou aqui falando da verdade, mas eu traria muitas dessas exceções, mas é uma coisa que se construiu. O senhor acredita, e o senhor me desculpe, mas conhecendo um pouco o que pensam da gente, o que fazem com a gente, eu não acredito de jeito nenhum. Vão nos colocar literalmente na vala comum, na covardia comum que é praticada aí com os outros servidores. Eu não confio nisso. Não é o fato de eu ser hoje oficial, fui praça a vida inteira, comecei soldado. Eu acho que nós temos que estruturar o nosso sistema, humanizar o nosso sistema militar, porém tirar de nós essa situação de militar que nos garante pelo menos esse quinhãozinho de segurança, que já não é muita, eu acho que nós vamos dar um tiro no pé muito grave. Por outro lado, a PEC 51 está nos conduzindo, ela tem 2 itens bons, conforme foi falado, mas o restante dela está nos conduzindo a isso aqui. Se nós não melhorarmos ela, deixarmos ela ser aprovada do jeito que está, eu garanto que daqui 5 anos nós vamos estar reclamando, chorando desesperadamente pela besteira que fizemos. Eu não tenho dúvida disso. A questão da contribuição, eles alegam que é para o equilíbrio financeiro e atuarial. E aí nós vamos pegar um estado novo, por exemplo, como o Tocantins, considerado novo do ponto de vista previdenciário. Havia equilíbrio financeiro até estourar o rombo que estourou lá, que deram um rombo na Previdência lá agora, e aí vai para o comentário da resposta, dando a resposta a alguém que fez aí a pergunta, questão de onde vai o dinheiro, né, que se aplica em outras coisas, lá deu um rombo. Então havia o equilíbrio financeiro, mas o equilíbrio atuarial não há. E não há por quê? Exatamente pelo fato de que, primeiro, eu preciso, para cada um inativo, eu preciso de no mínimo 3 ativos para pagar a reserva desse inativo. É 3 por 1. E tem estado que já está 1 por 1, 2 por 1, porque à medida que, e eu estou vendo aí, eu tenho problemas com algumas posições que se tem aí, de que não contratar é o caminho correto. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que nós temos que ter um mínimo de efetivo, não podemos também encher demais, porém tem que ter um mínimo, para que haja esse equilíbrio. Porque hoje no estado de Goiás, já nós vamos estar 1 por 1. Hoje nós temos 2,3 por 1 no estado de Goiás. O déficit de previdência do estado de Goiás passa de 100 milhões mês. Por isso, e quando se trata de dinheiro que o governo federal põe, que o governo estadual põe, é que preocupa. O governo do estado de Goiás gasta mais de 1 bilhão por ano pagando furo de previdência. Só a nossa previdência dos militares é 17 milhões de déficit mensal. Mensal. Por isso que eu tenho plena certeza de que nós podemos pôr a barba de molho, porque virão mudanças. E nenhum estado da federação é diferente. Há o déficit porque não há o equilíbrio, nem financeiro e nem atuarial, e o erário, o governo, o tesouro põe, além da contribuição patronal, complementa com mais, em Goiás,
112 a 117 milhões mais ou menos por mês, que é o déficit previdenciário. Agora, o dinheiro, quando se tem o fundo, companheiro, quando se tem o fundo previdenciário, agora houve a segregação. A partir de janeiro de 2013, quem entrar no serviço público estadual, o servidor civil, houve a segregação de massa. Então passa a ter direito na aposentadoria apenas ao teto do regime geral e deverá pagar a previdência complementar. E esse dinheiro da contribuição dele está sendo formado o fundo. Há um mandamento constitucional que esse dinheiro deve ser aplicado em banco público oficial, sabe, os bancos oficiais, ou seja, Banco do Brasil, né, Caixa Econômica Federal, que a maioria dos bancos estaduais hoje não existem mais. Então, os bancos oficiais. Por quê? Para que haja a garantia desse saldo estar à disposição da Previdência. Porque como fizeram no Tocantins, colocaram aí nos bancos errados lá, né? Não tem liquidez, aquele título que você emprestou aquele dinheiro não tem liquidez. E não tendo liquidez, há o prejuízo para o fundo. Então, por isso, a Constituição garante e determina isso. O gestor de previdência que fugir disso hoje, ele está incorrendo em crime. E isso deve ser fiscalizado, inclusive, por nós, porque a Previdência pertence a nós. Ela é o nosso futuro. Então, tem essa obrigatoriedade constitucional. Vou fazer uma adenda aí. Pois sim, pois sim. O companheiro falou aqui de 11%, só que não é 11%, é 33% do Estado que contribui com 20%, né, o valor patronal. Né? Na verdade, a Constituição manda que é o seguinte: o Estado deve contribuir com até o dobro. Não obriga a ser o dobro, é até o dobro. Normalmente contribui com o dobro. No nosso Estado é mais, porque é 13,25, ele contribui com o dobro. Ainda assim, sendo 13,25, ele contribuindo com o dobro, o déficit previdenciário mensal passa de 100 milhões de reais. Realidade de Goiás. Perfeito, entre os funcionários públicos, mas aí... Agora, com relação ao banco de horas, que o colega falou. Esse banco de horas, ele está sugando tudo que você tem de vitaliciedade, mas ele não vai ser agregado ao seu salário ao ponto de você levar ele para a sua aposentadoria. Portanto, quando você aposentar, você vai ficar sem ele, conforme a colega aqui falou. Por quê? Porque ele não incorpora ao salário, portanto, você não contribui com a Previdência em relação a ele. Então, você vai ficar sem ele. A solução para isso, companheiros, chama-se salário digno. Salário digno. Por quê? Aí nós vamos dar a condição ao nosso policial militar de não ter que fazer essa hora extra ou só fazê-la numa necessidade de convocação da unidade. Porque, lamentavelmente, lá no nosso estado, quando nós instituímos, ela saiu barata, pagava uma miséria. Gilberto e eu lutamos para que aumentasse esse valor. E isso passou, lamentavelmente, a ser uma muleta do policial militar. Porque ele não consegue mais sobreviver sem aquele tanto de hora. Ele trabalha igual um cavalo para alcançar o teto que ele pode alcançar, para ele ter esse agregado na renda dele. E realmente atinge a família. E nós pensamos que, aumentando o salário, isso iria também tirar, né? O que ocorre? Nós hoje, com a implementação desse 18,5% agora em dezembro, nós já vamos ficar entre as polícias que mais recebem o melhor salário no país. E quando implementar todas as fases do aumento, nós vamos ser a segunda polícia mais bem paga. Não parou de fazer o bico, porque ele continua agregado e sendo a muleta. Então, até que ponto também, eu penso que o salário digno, mas até que ponto o salário digno vai tirar o policial do bico? Porque as necessidades do ser humano, ela é constante, de conquista e de avanço. Então, eu não acredito, eu penso que o salário digno, sim, mas estabelecer carga horária e tendo o salário digno até a proibição do bico, mesmo que seja oficializado, para que nós possamos sanar isso aí. Tá, ainda continuo reafirmando a pergunta. A pergunta minha é, para o cabo homem, masculino,
ele tem que ir embora quando ele completa 47 anos? Então, é muito simples isso, gente. Princípio da isonomia. Isso não é permitido mais. Não é permitido mais. Direitos são iguais, isso é aclamado por aí, por todos os cantos. Eu penso que uma ação resolve esse problema para você e para as demais perféns. Mas é isso que eu te digo. Eu estou hoje na reserva, 47 anos, fui para casa. Mas não definiram nada ainda, nem disse. Entra com a ação, experimenta as vias judiciais para corrigir essa discrepância. Porque a Constituição é muito claro lá no artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Sabe? E se somos iguais, eu posso estabelecer uma regra diferenciada para você, por dupla jornada, você ir com os 25 anos, mas na questão de compulsória, de obrigatoriedade, quando eu trago uma regra imposta pelo Estado de dever ser, o Estado tem que tratar o cidadão de maneira igual. E você aí, neste caso, não é diferente dele, não é diferente de mim. Tanto que lá em Goiás tínhamos isso, foi feita a mudança, para todo mundo é 62 anos. Para todo mundo é 62 anos. E por que 62? Porque permitiu entrar na Polícia Militar até com 32 anos. Se o cara vai ficar 30, eu tenho que oferecer para ele uma condição de permanecer. Tá certo? Então uma ação resolve o seu problema, eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, o companheiro ali disse que lá em Santa Catarina está lá meio que na vala comum, não tem o regime. O porquê de nós termos que implementar o regime próprio de previdência? Porque a Constituição nos garante a paridade e a integralidade. A paridade e a integralidade. E se ela nos garante a paridade e a integralidade, nós temos que disciplinar isso num regime nosso, que está determinado pela Constituição. Como bem disse a dona Venúzia, eu também falei lá na minha primeira fala, que é obrigatoriedade do Estado. Tanto é que lá em Goiás nós intentamos ações para obrigar o governo a implantar. À época foi impetradas as ações, ele veio e implantou, porque é obrigatório, até sob pena de não ver o seu CRP renovado. O CRP está comprometido. E sem o CRP o governo não pega R$1 de empréstimo em lugar nenhum. E os empréstimos já contratados, que são parcelados, barra-se as parcelas a serem recebidas. E nós temos que nos valer disso, desse subterfúgio aí, desse caminho, né, do CRP, para fazer com que o governo implante. É a arma que nós temos. Precisamos fazer uso dela. Então, senhores, de um modo geral, como já foi dito, é muito amplo, é complicado o tema, ele é realmente cheio de nuances, cheio de detalhes, e precisamos discuti-lo. Mas, de qualquer modo, eu me dou por satisfeito com as perguntas, com os questionamentos, espero realmente ter contribuído, né, com o nosso encontro, com o tema, e espero que a gente continue tratando disso, e estou à disposição para qualquer outros questionamentos após aqui, para que a gente continue conversando e mantendo viva essa questão, essa chama de termos os nossos direitos garantidos, principalmente com relação à Previdência, porque, pasmem os senhores, todos nós, ou seremos reserva remunerada e reforma, ou deixaremos pensão. Então temos que pensar nisso, tá certo? E para você a ação é suficiente, eu tenho certeza.